Estamos com Virgílio Fiorese, diretor de desenvolvimento de negócios de redes privativas da Amdocs. Virgílio veio direto de Dallas para a FutureCon. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado vocês. É um prazer voltar para o meu país. Virgílio, redes privativas. A gente tem ouvido falar muito de redes privativas aqui nessa feira em função de 5G. Correto. Que é o que as empresas estão acreditando que vai monetizar o investimento em rede 5G. Mas elas podem ser desenvolvidas em outras plataformas também, né? Sim. O que você tem visto aí no mundo e o que você acha que encaixa para o atual momento do mercado brasileiro? Legal. O que aconteceu no mundo é que foi uma combinação de fatores. Então, primeiramente, havia-se a necessidade de buscar oportunidades de monetizar o investimento das redes 5G. Combinado com isso, havia também movimentos de se abrir mais as redes. Então, começou a se falar muito de O-RAN, Open RAN e tudo mais. Combinado com isso, nós tivemos, devido ao 5G, nós tivemos a habilitação de novas frequências. Então, frequências como 3.5, frequências aqui no Brasil como 2.3, que acabaram vindo nesse pacote das inovações do 5G. Um outro fator muito importante, que é um pouco mais técnico, por isso que eu fico reticente em falar, é a transformação do Packet Core. Então o Core deixou de ser tão monolítico e acabou ficando mais distribuído, dando mais flexibilidade à implementação das redes privativas junto com as redes públicas. Tá? A nível de Brasil, o desenvolvimento das redes privativas no mercado agrícola, e eu tenho repetido isso nesse evento várias vezes, mas é verdade, porque eu sou questionado lá fora justamente sobre o Brasil, sobre as redes agrícolas. O investimento que ocorreu nas redes privativas agrícolas gera destaque fora do país. O pessoal pergunta, por quê? Por que isso ocorre? E eu explico para eles que é a natureza do negócio. Então, aonde as nossas grandes fazendas estão localizadas, o porte dessas grandes fazendas, o porte do maquinário que é utilizado nessas fazendas, tudo isso acaba demandando a conectividade que não existe um apelo comercial, então aí acaba indo para um apelo privativo. O maravilhoso é que existe um apelo social também. Você acaba fazendo um investimento numa rede privativa agrícola e você acaba levando também uma nova rede a um ambiente que normalmente não existe uma rede comercial. Entendeu? E é verdadeira essa afirmação de que com a rede privativa as operadoras conseguem monetizar o investimento feito em infraestrutura? Então, o que acontece é que há uma mudança do tipo da monetização. Então, até então, a monetização era muito feita por unidade de linhas telefônicas, né? Termo antigo, né? Unidades de telefones celulares, número de assinantes, volumetria, consumo por assinante. Essas unidades já não são as únicas possibilidades de monetização nas redes privativas. Se a gente voltar lá atrás, quando o Hans Vesper, presidente da Verizon, anunciou o investimento dele de 5G, ele falou das novas unidades monetárias, como todos os termos técnicos, latência, cobertura, segurança e tudo mais. Se a gente colocar tudo isso num pacotão, o que acontece é que o pessoal agora de criação de produtos das operadoras, eles têm um pouco mais de flexibilidade, então a criatividade deles pode ser um pouco maior. O grande desafio é o quanto que você cria de novidades e o quanto que você simplifica isso para o comprador, né? Sim. Então, uma das tendências fortes que a gente nós temos visto no mercado é a cobrança por área de cobertura. Então, às vezes você acaba, em vez de cobrar por volumetria, você cobra por uma rede. Não importa a volumetria dentro dessa rede. O que importa é o valor agregado daquela nova rede que foi implementada, daquela nova cobertura que não existia antes, aquelas máquinas que estão conectadas dentro dessa nova rede. Então aí você acaba cobrando pelo valor agregado. E essa cobrança por valor agregado, normalmente,
ela tende a ter uma margem melhor do que uma cobrança por volumetria. Entendeu? Entendi. Eu acompanhei aqui na feira uma discussão bem interessante, Virgílio, sobre a relação das operadoras com as OTTs, né? Produção de conteúdo. Como é que a OTT remunera as operadoras? Eu te pergunto, com essa vertente nas redes privativas, a gente corre o risco das operadoras investirem mais em redes privativas e deixarem a outra infraestrutura sem atenção ou com menos atenção? Acho muito difícil. Acho muito difícil. Vou te explicar o porquê. A rede privativa, normalmente, ela é montada de acordo com requisitos de implementações em ilhas. Então, são ilhas de conectividade que você acaba precisando. Você tem um processo, a gente chama em inglês de OT, em português seria a tecnologia operacional. Então, você tem demandas de tecnologia operacionais muito específicas de ilhas. Quando você precisa a mobilidade de uma ilha para outra, continua sendo a rede pública. Então, na verdade, quando eu fizer a implementação de um IoT numa ilha e esse IoT precisar se deslocar para outra ilha, eu ainda dependo da rede pública, que é a mesma rede que tem o consumidor. Então, eu acredito que, na verdade, o investimento na rede privativa vai gerar, na verdade, mais investimento na rede pública. Teve um caso interessante de uma das empresas de energia brasileiras que montaram uma rede. Quando ele veio apresentar o porquê que ele decidiu por montar uma rede privativa, ele falou sobre melhorar o nível de acessibilidade, melhorar o nível de disponibilidade da rede. Então, o que acontece? Se você imaginar que agora, eu como operadora, se eu quiser esse tipo de cliente, eu tenho que melhorar minha rede pública. Sim. Então, assim, eu acredito que a demanda e a receita proveniente das redes privativas vão acabar beneficiando a rede pública também, em nível de qualidade, disponibilidade. Estava te falando, não existe cobertura na fazenda para conectar a população em geral. Agora, se uma fazenda faz esse investimento, ela pode, em contrapartida, oferecer como responsabilidade social uma porcentagem da rede que ela investiu para fazer uma cobertura adicional. Então, acho que vai acabar melhorando a rede pública. Entendi. Que tipo de negócio demandaria uma rede privativa? Eu apresentei até esses dados no painel que nós fizemos aqui. Então, existem 5 mercados que acabam atraindo mais. Eu não vou lembrar todos de cabeça, já que você me pegou de surpresa. Mas existem, quando a gente faz a análise dos relatórios de redes privativas, existem 5 ou 6 setores que sempre acabam aparecendo com maior frequência. Em geral, é fácil da gente mencionar alguns. Então, empresas de utilities em geral, e aí utilities eu coloco todas, tá? Então, empresas de distribuição de energia, que é o mais comum, mesmo municipalidades. Então, quando a gente fala de distribuição de gás, a distribuição de água, todas essas empresas de utilities é um candidato forte. Você tem outro tipo de indústria, indústria de logística em geral. Então, a gente está falando de portos e aeroportos. Inclusive, o CIO do DFW chama o aeroporto de DFW de uma grande cidade cercada. E é verdade, porque é enorme. Ele tem o conceito de perimetria, né? Então, o perímetro do DFW é um negócio enorme. Lá dentro você tem fábrica, você tem restaurante, você tem policiais, todos dentro dessa mesma unidade. Sistema educacional, tá? É um outro sistema que tem grande apelo para isso. A hospitalidade em geral, que são grandes venues, como essa que a gente está dentro, esse também é um grande mercado. Eu não vou acabar não lembrando todos, mas esses são as primeiras. Aí eu não falei da indústria manufatureira, desculpa. Sim. Obviamente que indústria manufatureira, mineradoras também aparecem nessa lista. Então, assim, esses são os projetos de maior porte, onde o retorno de investimento é muito óbvio e daí acaba acelerando bastante o processo. Existe uma discussão como que a gente vai no long tail. E eu acho que é uma discussão bem interessante. Como que a gente sai dessas soluções mais customizadas e a gente acaba levando as redes privativas
para empresas de pequeno porte e médio porte também. A gente pode deixar isso para um outro debate, mas tem que acontecer isso também. Eu acho que é uma próxima fase. Para quem não conhece, o DFW é o aeroporto de Dallas. É verdade, é verdade. Dallas Fort Worth, exatamente. Exatamente. É um monstro, é enorme, É gigantesco. Agora, voltando aqui para o nosso mercado brasileiro, que lições o mercado brasileiro pode absorver do que já está sendo feito no mercado internacional e quais a gente já desenvolveu aqui e que pode exportar? Legal. Vou mencionar algumas. Primeiro, o sistema de franquias de espectro, né? Então, sistemas de... não necessariamente só o compartilhamento de espectro, mas realmente franquia. Então, aquele sistema onde as operadoras com a capacidade ociosa de espectro podem acabar sublicenciando isso para implementações privativas. Tá bom? Isso já acontece com muita frequência no mercado internacional, a gente pode trazer isso facilmente. Na verdade, já está acontecendo bastante, a gente tem que acelerar esse processo. Tá. Outro é a utilização de espectros dedicados a implementar os famosos SLPs e SMPs como ferramentas de inovação. Então, quando a barreira de entrada, que é o espectro, não fica tão disponível de forma ágil para a inovação, Sim. você acaba utilizando esses outros espectros para você poder inovar. E aqui um apelo à Anatel para tentar encontrar outros espectros com um pouquinho mais de banda, talvez 40, 50 MHz, ajudaria bastante. Isso já acontece no mercado americano, no mercado europeu. Soube hoje, eu preciso até pesquisar a notícia, o mercado chileno parece que liberou 50 MHz em 2.3 para esse tipo de inovação. Por que isso é legal? Porque isso acaba abrindo o mercado para muitos novos players. E quando você abre para novos players, em geral, você vai acabar aparecendo coisas que você não consegue planejar quando você está muito focado em qual que é o retorno de investimento. Quando você está na cabeça qual que é o retorno de investimento, você precisa montar um planejamento fim a fim. Sim. Então, a estrutura de inovação, ela demanda um pouco mais de criatividade, de liberdade. Então, eu acho que assim, um pouco mais de espectro dedicado para esse tipo de implementação, eu acho que é interessante. Isso acontece bastante lá fora e eu queria ver um pouco mais aqui também. Eu confesso a você que não tenho de cabeça quais são as faixas eu de também frequência. Mas a Anatel... O Caran conhece bem, o Caran tem tudo de cabeça. A Anatel mencionou aqui no evento que vai começar um estudo para liberar as faixas de 2G e 3G. Isso resolve, na sua opinião? Isso acaba ainda sendo espectros de largura curta, né, que a gente chama aqui, ainda não dá tanta capacidade. O ideal seria encontrar, como já foi feito lá fora, algum espectro que consiga oferecer lá na faixa de 40, 50 MHz de banda. Aí o nível de aplicação que a gente consegue trazer é diferente. Então, eu vou dar um exemplo para você. Uma única câmera de 4K, deve ser essas que a gente está usando aqui agora, ela consome de banda de uplink 5 megabits por segundo, uma única câmera. Então, nesse contexto, você precisa um pouco mais de largura de banda para você aumentar as possibilidades. Mas a gente também não está 100% para trás, né? O que a gente pode exportar? Não, definitivamente todas as aplicações que vêm sendo feitas em cima da indústria agrícola, em cima da rede pública e das redes privativas existentes, 100% exportáveis. Eu acho que foi da Cargill que eles lançaram um estudo com 5 use cases diferentes da indústria agrícola. Praticamente todos é aqui no Brasil e na América Latina. Então, assim, e é uma indústria, uma empresa americana. Então, não tenho dúvida nenhuma que a gente tem muita condição de exportar tecnologias de use case da indústria agrícola. Sem dúvida nenhuma, isso daí é uma área que a gente pode avançar bastante. Imagino eu que no futuro nós vamos ver bastante inovação nacional vindo do mercado de entretenimento. Naturalmente, o Brasil exporta muito entretenimento. Então, eu acredito que quando a gente começar a casar entretenimento com as redes privativas, e daí eu estou falando, por exemplo, de realidade virtual, a realidade aumentada,
game, online games e tudo mais, eu acho que essa é outra área que, sem dúvida nenhuma, o Brasil vai ter condições de exportar esse tipo de tecnologia. Eu conversei com um colega seu, Danilo, inclusive, e ele mencionou... Da mesma cidade, inclusive. É, Somos vizinhos em Indaiatuba. Ah, que maravilha. E ele mencionou uma questão que é inovadora, inclusive, que você falou de entretenimento, eu me lembrei. Falou do slicing. Ah, tá. Como é que essa questão está no mercado internacional? Então, eu evito usar o termo slicer porque, infelizmente, acabou criando uma conotação negativa. Por quê? Muitas vezes você lança uma tecnologia nova, antecipa uma tecnologia nova, e daí, se essa tecnologia não se materializa num espaço curto de tempo, acaba que você fica com aquele gosto amargo da tecnologia. Então eu não uso o termo slice. Eu gosto de falar mais de recursos dedicados fim a fim. Então, o que isso permite? Isso permite que as operadoras, que são os maiores players de conectividade que nós temos, eles conseguem explorar recursos que já estão dentro da rede, que muitas vezes estão ociosos, e eles conseguem fazer a dedicação desses recursos no acesso, no transporte, no core, para oferecer uma rede privada virtual. Sim. Então você explora a própria rede pública para fazer uma rede virtual, uma rede privada fim a fim de forma virtual. Então eu acho sensacional esse tipo de tecnologia. Eu gosto, quero ver mais disso. Muitas vezes a gente já tem conceitos de slice, nós só não chamamos de slice. Quando você tem a PN dedicada, né, que é a rede de pacote de dados dedicada para IoT, e você começa a priorizar esse tipo de pacote, isso daí é um tipo de slice que você está fazendo, tá? Quando você pega e faz um run sharing, né, então você faz um compartilhamento de acesso e você reserva 50% para uma operadora, 50% para outra, que é uma rede, que é um modelo que está acontecendo bastante lá fora, que são as redes de acesso neutras, sendo utilizada por várias operadoras. Isso são tipos de slices também, tá? Sim. Então, eu me dou a liberdade de não utilizar o conceito de slicing só do jeito que o 3GPP define, entendeu? Então o 3GPP é meio quadradinho, e isso é coisa de técnico, eles são quadradinhos, tem que seguir exatamente o standard, é esse parâmetro mais esse parâmetro. Eu acho que o conceito de slice vem de todo tipo de compartilhamento de rede, que você consiga ter certo nível de controle e certa previsibilidade na utilização dos recursos. Você citou uma coisa que me chamou a atenção, hein? Rede neutra para telefonia móvel. Isso é ótimo. Já tem acontecido? Já. O que acontece? Não quero insistir no mercado americano, mas que tá mais presente. Como tá bombando o mercado americano, eu acho que é legal a gente falar nisso. Então o que aconteceu? No mercado americano, o 3.5 é um espectro chamado CBRS. O CBRS é um espectro de 150 MHz, aonde 70 MHz foi licenciado, 80 MHz fica para uso compartilhado. Tá? Com a característica que, inclusive os 70 que são licenciados, se não estão sendo utilizados, eles também fazem parte do pool que é compartilhado. Inclusive a Amdocs é uma das administradoras desse espectro no mercado norte-americano. Como venues, como essa daqui, né? Então, como ambientes de grande porte, eles podem utilizar esse espectro 3.5 para montar uma rede privativa. Eles montam a rede privativa, conectam os use cases deles, por exemplo, POS, câmeras, sistemas de comunicação entre jogadores e coaches e tudo mais. Eles jogam tudo isso dentro da rede privativa deles, e daí eles oferecem o mesmo acesso da rede privativa, que é ociosa, eles oferecem para conectar com o core das empresas celulares tradicionais, T-Mobile, AT&T. Então o assinante da T-Mobile, da AT&T, que vai dentro daquela rede neutra, ele acaba, através daquela rede neutra, se conectando como se estivesse em home, como se estivesse na própria rede dele, que é a própria rede da AT&T, a própria rede da T-Mobile. Mas o acesso não é da T-Mobile, não é da AT&T, entendeu? Então o acesso fica neutro. Dessa forma você consegue ampliar o número de competidores? Qual é o grande X da questão? O grande X da questão é ampliar a cobertura. Ampliar a cobertura. Porque existem muitas localidades onde não tem o apelo
comercial da operadora para montar aquela nova cobertura. Sim. Então daí acaba se solucionando esse problema da ampliação da cobertura através de investimento privado. O investimento da rede pública também é privado, mas assim, o investimento que não é da operadora necessariamente. Então assim, se encontra-se outras formas de financiar o acesso, tá? E daí esse acesso é oferecido para as operadoras para ampliação de cobertura. Quer dizer, é uma operadora de rede neutra. São operadoras de rede neutras. É uma maneira de expandir. Sim. Muito bom. A Anatel... Agora, não me disse se a regulação brasileira já permite isso, daí eu já não vou saber responder. Não te digo, porque a Anatel está começando a discutir essa questão. Que bom, que bom. Eles estão revisando o Plano Legal. Geral de Metas de Competição, já com esse olhar de aumentar a competitividade no ambiente móvel. Pelo menos foi o que eu ouvi aqui. Não sei, no mercado americano não dependeu muito do FCC. Eu acho que o ponto é que quem está montando a rede, ele não explora o serviço final do consumidor. Porque quem está montando a rede neutra, ele explora só o serviço final para uso operacional. O consumidor, o serviço ao consumidor, continua sendo da operadora de celular, da operadora pública, continua sendo, no caso brasileiro, da Vivo, da Claro, da TIM. Então, eles é que consomem o acesso neutro para oferecer o serviço final. O operador da rede neutra é como se fosse um operador de rede de antenas distribuídas, entendeu? Então é só realmente provedor de infraestrutura nesse caso. Talvez eu acho que a regulação não vai nem chegar a tocar nessa problemática. Eu acho que talvez é um problema já autossolucionado, entendeu? Acredito eu. Entendi. Para onde é que você acha que esse mercado está caminhando? Porque existem vários problemas, dificuldade de investimento, porque eles precisam ser remunerados de alguma forma, né? Tem essa questão das OTTs, que é uma questão global. As Big Techs não querem remunerar as redes de telecomunicações, mas as empresas precisam investir para garantir um serviço de qualidade. Quer dizer, estamos aqui num imbróglio que precisa ser definido e talvez transforme o mercado como um todo, não? Olha, eu recebi essa conversa, é engraçado, você está fazendo pergunta de bar. Eu recebi essa pergunta essa semana e a minha explicação, eu utilizei até uma anedota, né? Então, quando a Bíblia foi editada, digamos assim, lá pelos apóstolos, muitas coisas da nossa vida moderna não estavam previstas, entendeu? O pessoal não previa que a gente ia ter anticoncepcional, sistema de prevenção, e a sociedade em geral teve que evoluir, teve que se modernizar e teve que... não dá pra gente viver a nossa sociedade moderna baseada em regras que foram escritas há 1000 anos atrás. Então, trazendo essa anedota um pouco para a nossa realidade, quando os grandes criadores de conteúdo começaram a criar conteúdo, eles tinham controle 100% da distribuição, tá? Aí eu vou mencionar um porque é o mais clássico, a Globo. Quando a Globo iniciou seu modelo de negócio, ela controlava 100% do conteúdo. Você que agora, você não controla mais seu conteúdo. Esse conteúdo que a gente está gerando aqui, quando ele cair na rede social, né, nas mídias sociais, a distribuição dele fica a critério da população, né? Fica a critério do indivíduo. Isso é uma realidade moderna que nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar esse problema. Eu acho que muitas vezes a gente imagina soluções muito fáceis. Então o pessoal fala, não, vamos dar uma canetada e vamos obrigar o gerador de conteúdo a ser remunerado porque está distribuindo. A gente baseia naquilo que a gente conhece. Entendeu? Eu acho que essa daí é uma solução muito simplista para um problema extremamente complexo. O problema é tão complexo que eu gostaria de propor algo um pouco mais difícil de ser implementado, mas que eu acho que é muito mais moderno, que seria a estrutura de blockchain. Então, assim, eu acho que se o criador de conteúdo já criar o conteúdo com certificado de autenticidade, ele consegue rastrear na cadeia inteira de distribuição quantas vezes esse conteúdo foi utilizado, quantas vezes esse conteúdo foi modificado
E daí, através desse controle que ele tem do blockchain, ele eventualmente vai ter uma condição melhor de ir através de quem está gerando valor com esse conteúdo e tentar abrir uma negociação comercial, tá? Eventualmente, através de controles como esses digitais, você pode até bloquear a distribuição em certo sentido. Então, se você é um gerador de conteúdo e você não está satisfeito que o seu teu conteúdo está sendo utilizado de forma indiscriminada, se você tiver um controle sobre ele, você pode bloquear, entendeu? Que é hoje o que a gente faz fechando a porta do artigo, né? Então, quando a gente bloqueia o artigo atrás de uma assinatura, é mais ou menos isso. Eu acho que dá para modernizar o sistema, Sim. entendeu? Eu prefiro esses outros caminhos. Então, assim, eu prefiro caminhos onde a gente olha para soluções de futuro. Uhum. Soluções através de canetada e regulamentação, isso daí é solução do passado. Eu acho que assim, olhar para o passado vai trazer mais problema, entendeu? Eu acho que a gente tem que modernizar essa questão de geração de conteúdo e como monetizar o conteúdo. Muito bom. Uma conversa para a gente ter aí por alguns minutos ainda. Virgílio, nós conversamos com o Virgílio Foresi, que é diretor da Amdocs nos Estados Unidos. Muito obrigada, Prazer. Virgílio, pela visita. Prazer foi meu. Agradeço muito.